pessoal, falar nesse vídeo aqui sobre a última parte do Longo Século XX, do Giovanni Arrighi. Está aqui o livro mais uma vez, né, dessa edição da editora Unesp, da Contraponto. Esse livro aqui é um clássico, pessoal, e é interessante que ele fala dos ciclos sistêmicos, né. No epílogo, pessoal, ele vai falar bastante sobre o Japão, mas ele deixa bem claro que não dá para dizer que o Japão seria o substituto dos Estados Unidos no novo ciclo sistêmico, né. A gente tem que lembrar que o livro é dos anos 90 e o Japão dos anos 70 e 80 assombrava o mundo com o seu crescimento. Então, nos anos 90, a situação era um pouquinho diferente, porque desde os anos 80, os Estados Unidos pressionaram muito o Japão para elevar sua taxa de câmbio, e aí isso fez com que o Japão diminuísse um pouco seu ímpeto agressivo nas exportações, né, porque ele dependia de um câmbio mais desvalorizado. Para competir de forma mais massiva nas suas exportações, ele precisava desse câmbio desvalorizado, né? Então isso começou a diminuir. Porém, o Japão ele começou a ter uma estratégia de olhar mais para o Sudeste Asiático a partir dos anos 90, porque ele percebeu que os Estados Unidos estavam pressionando muito suas empresas, né, as empresas japonesas, no mundo ocidental, né? O Japão ele tinha começado a se arriscar, ele começou a competir com os Estados Unidos dentro dos próprios Estados Unidos, né, principalmente as empresas de automóveis. Então, essa competição dos anos 90, ela começou a mostrar para os Estados Unidos que era uma coisa bastante ameaçadora, né? E aí eles pressionaram o Japão usando ali a questão da política externa, né? Então o Japão começou a voltar-se mais para o Sudeste Asiático. E aí ele se voltou mais para a Coreia do Sul, para Hong Kong, para Singapura, para Taiwan, depois até mesmo para a China, né, no momento posterior. Bom, pessoal, o que a gente tem que entender é que o Giovanni Arrighi ele vai desenhar uma hierarquia, né, ali do Sudeste Asiático nesse momento, e para ele, lá nos anos 90, ele já indicava que sairia do Sudeste Asiático o possível substituto dos Estados Unidos num próximo ciclo sistêmico, né? Ele não poderia indicar bem que era o Japão, ele nem indica o Japão, porque toda essa situação dos anos 90 já pressionava demais o Japão, né? Mas ele vai deixar ali mais ou menos indicado que sairia dali do leste asiático. Só a relação dos Estados Unidos e Japão, ela já vinha dos anos 50 e 60, porque os Estados Unidos, eles viam o Japão no leste asiático como uma forma de conter dois países ao mesmo tempo, a União Soviética e a China. Então o Japão ele vai ter uma complementaridade com a economia americana, no sentido de que o Japão ficou livre para se preocupar apenas com a sua produção e não com a sua defesa, porque quem garantiria a defesa do Japão seria os Estados Unidos. Então o Japão, pessoal, ele se concentrou numa estratégia nacional, isso foi tolerado pelos Estados Unidos, porque era um aliado importante, né? Lembrando que o Japão foi inimigo dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, então naquele momento, a partir dos anos 50, era interessante manter o Japão próximo dos Estados Unidos, né? Então o Japão foi tolerado e aí o Japão começou a se desenvolver. O interessante, pessoal, é que o Japão sempre passa aquela imagem de país muito sério, muito rígido. Ele vai dizer que no Japão havia um esquema de subcontratação e informalidade e muitas vezes as pessoas não param para olhar. Então, esse esquema de subcontratação, ele tinha uma hierarquia que você tinha uma empresa grande no topo e tinha subsidiárias que iam fazendo parte dessa escala de produção, né? Então você tinha empresas que praticamente então terceirizavam serviços, né? Então essas empresas grandes, elas montavam todo o esquema em que havia uma espécie de pirâmide. Então essa empresa grande, ela dominava toda uma cadeia de empresas médias e pequenas, né? Que então faziam com que houvesse menos custo de produção para essas empresas atuarem. Então, ele vai comparar, por exemplo, a questão da mão de obra, né? Porque como a mão de obra ela era muito utilizada também nessas empresas médias e pequenas, então havia um custo menor, que vai ser um diferencial em relação à Europa Ocidental e aos Estados Unidos. Os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos têm uma mão de obra mais cara. Então, a mão de obra do Japão, sendo uma mão de obra mais barata, ela fez com que os lucros fossem maiores, né? Então, a taxa de acumulação foi mais acelerada. Então, esse vai ser um ponto importante também que ele indica aí no epílogo. E aqui, importante ressaltar que a partir dos anos 70 e 80, entre os tigres de primeira geração nessa história, porque o Japão vai começar a exportar várias empresas para esses lugares, para que esses lugares fornecessem mão de obra barata. Então vai ser o caso de Hong Kong, vai ser o caso de Taiwan, da Coreia do Sul e de Singapura. Então esses são os tigres de primeira geração que vão se desenvolver nesta alçada aí de desenvolvimento japonês. Então o Japão exportou capital para esses países.
Bom, e aí, pessoal, essa roda vai continuar girando e esses tigres de primeira geração vão começar a se envolver com os tigres de segunda geração, que vão ser os países da ASEAN, né? Esses países da ASEAN, pessoal, são países como Malásia, Indonésia, Tailândia, Brunei, Camboja e outros. Esses países da ASEAN vão se relacionar com os tigres de primeira geração da mesma forma que os tigres de primeira geração se relacionaram com o Japão, ou seja, eles receberam o capital desses países, por exemplo, Tailândia recebeu o capital da Coreia do Sul e ofereceu mão de obra barata, né? Em troca, ela exporta para os tigres de primeira geração e para o Japão e também para os Estados Unidos, né? Então, o que vai acontecer é que sempre há a procura por instalação de capital dos países com mão de obra mais barata, esses países vão desenhar estratégias de exportação dos produtos que eram realizados ali. Então, os países da ASEAN, vejam aqui que nessa hierarquia eles entram na quarta posição. Aí vem o seguinte, pessoal, vem China e Vietnã, vejam só. Então, nos anos 90, China e Vietnã era considerada um quinto escalão dessa situação toda, né? Então, você tinha Japão, você tinha lá no tigre de primeira geração um país como Coreia, tigre de segunda geração sendo Tailândia, né? Porque a Tailândia, entre os países da segunda geração, foi o que mais se relacionou com os tigres de primeira nessa situação de mandar capitais para a China e para o Vietnã. Então, pessoal, a China e o Vietnã, eles entravam com a mão de obra mais barata ainda, né? Mais barata do que dos países da ASEAN, por exemplo, né? Então, era mais barato você contratar um trabalhador chinês do que um trabalhador de Camboja, por exemplo. Então, pessoal, essa era a escala aí desenhada. Então, nos anos 90, não havia nem sinal de que a China poderia ser esse país que ia assombrar o mundo com seu crescimento, com seu desenvolvimento, né? Com a sua presença massiva aí no mundo inteiro aí através do seu comércio, né? Então, ainda estava se desenhando essa situação e de forma muito esboçada mesmo, né? Então, o Giovanni Arrighi nem cita a China aqui como um país que pudesse fazer sombra aí ao desenvolvimento, até mesmo japonês, né? Que ele já via também que não ia ultrapassar os Estados Unidos, né? Então, pessoal, isso é interessante da gente olhar aí para esse capítulo final, né? Esse epílogo. Foi o livro Giovanni Arrighi, O Longo Século XX, que nós falamos aqui, então veja os vídeos que nós fizemos anteriormente e leiam esse livro porque é um clássico e ajuda a gente a entender aí a formação do capitalismo, a desenhar prognósticos, né? E a gente poder também comparar com a nossa época, né? O Giovanni Arrighi nesse livro aqui não pôde fazer isso porque, é lógico, ele viveu o tempo dele, nos anos 90, era o Japão que estava ali na segunda posição. Hoje é diferente, hoje é a China, mas vejam só, a China não fazia nem sombra. Hoje, se o Giovanni Arrighi fosse olhar, ele talvez tivesse um desenho mais claro, né, daquilo que a China representaria nesse esquema dos ciclos sistêmicos, né? Então a gente teria uma resposta para isso. Bom, a gente fica por aqui, pessoal. Obrigado e até a próxima.